Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi o nosso bate-volta na Irlanda do Norte. Foi um dia super intenso, cheio de paisagens surreais, muita história envolvida e cenários de Game of Thrones. Então, antes disso, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o like e comenta o que você está achando. Bora lá? Para chegar na Irlanda do Norte, a gente foi até Dublin, que dá mais ou menos 3 horas e meia de ônibus. E de Dublin a gente pegou outro ônibus para ir para Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, que levou mais ou menos entre 2 a 2 horas e meia. A Irlanda do Norte, ela tem aproximadamente 1.900.000 habitantes e a capital, Belfast, tem aproximadamente 345.000 habitantes, sendo que a região metropolitana reúne cerca de 635.000 habitantes, que corresponde a aproximadamente 1/3 de toda a população da Irlanda do Norte. Para quem não sabe, a Irlanda inteira ela passou a fazer parte da Grã-Bretanha em 1801, sendo regidas os dois reinos, o Reino da Irlanda e o Reino da Grã-Bretanha, pelo mesmo parlamento que ficava na Inglaterra. E foi somente em 1921, depois da Primeira Guerra Mundial, que houve a separação das duas Irlandas em Irlanda e Irlanda do Norte. O Sul, a maior parte da ilha, né, como a gente conhece hoje a Irlanda, ela se tornou o Estado livre da Irlanda. Então, a Irlanda ela se dividiu entre o Sul, a maior parte da ilha, né, tornando-se o Estado livre irlandês, hoje República da Irlanda, e se tornou independente. E o Norte, que considera ali 6 condados, onde a maioria das pessoas são protestantes, ele permanece como Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. E durante décadas, a Irlanda do Norte ela foi palco de um dos conflitos mais complexos da Europa Ocidental, que ficou conhecido como The Troubles. Esses conflitos eles foram marcados por tensões políticas, religiosas e sociais entre unionistas, que queriam continuar ligados ao Reino Unido, e nacionalistas, que desejavam a reunificação com a Irlanda. Um dos episódios mais marcantes dessa história foi o Domingo Sangrento, em 1972, quando 13 civis foram mortos por soldados britânicos durante uma marcha pacífica em Derry. E esse dia trágico, ele ficou eternizado na música Sunday Bloody Sunday, da banda U2, uma música que não só emocionou o mundo, mas também virou um hino contra a violência. Saindo agora um pouquinho do lado histórico, vou contar para vocês como foram os nossos passeios pela Irlanda do Norte. O nosso destino principal na Irlanda do Norte foi ver a Calçada dos Gigantes. Mas para chegar até lá, primeiro a gente passou por essa praia. Lembra até bastante os cliffs que eu mostrei para vocês nos outros vídeos. E lá tem uma ponte bem famosa que chama Carrick-a-Rede Rope Bridge. Ela é uma ponte que se balança. Tinha muita gente atravessando e a gente optou por não atravessar para conseguir aproveitar mais o passeio na Calçada dos Gigantes. E para quem não sabe, essa praia, essa região que a gente passou, ela fez parte de alguns cenários de Game of Thrones. Essa região, ela fez parte do cenário das Ilhas de Ferro, que era onde morava a família dos Greyjoy. E depois sim, ali a gente seguiu para ver a Calçada dos Gigantes. E junto com os cliffs, para mim, é um dos cenários mais bonitos de toda a Irlanda, né? Irlanda e Irlanda do Norte. Porque é um cenário natural, né? E a Calçada dos Gigantes, ela é localizada, então, depois dessa praia, né? E ela tem uma formação geológica com mais de 40.000 colunas feitas de basalto, que foram criadas por atividades vulcânicas há milhões de anos. Mas, como tudo na Irlanda, a Calçada dos Gigantes, ela não tem só uma explicação científica. Ela também tem uma lenda, claro. E eu vou contar para vocês. Dizem que a Calçada dos Gigantes foi construída por um gigante irlandês chamado Finn MacCool. Um dia, Finn ficou sabendo que um gigante escocês chamado Benandonner queria lutar contra ele. Então, o Finn, em vez de fugir ou ignorar, decidiu construir um caminho de pedras pelo mar até a Escócia, para ir lá encarar o grandalhão. Só que quando ele chegou perto e viu o tamanho do escocês, ficou em choque. O cara era enorme. Aí, o Finn correu de volta para casa e teve uma ideia genial. Se disfarçou de bebê, se enrolou em panos e se deitou num berço gigante.
Quando o escocês veio até a Irlanda e viu aquele bebê gigante dormindo, pensou: se o filho é desse tamanho, imagina o pai. Aí ele se apavorou, saiu correndo de volta para a Escócia e destruiu a calçada no caminho, para garantir que o Finn nunca mais pudesse alcançá-lo. E foi assim que ficaram essas colunas misteriosas por toda a costa. Independente do que é verdade ou não, se é a lenda dos gigantes ou se foi uma formação vulcânica de milhões de anos atrás, a Calçada dos Gigantes ela é um patrimônio mundial da Unesco e também é um dos lugares mais visitados da Irlanda do Norte. E depois, quando a gente voltou pro ônibus, indo em direção a Belfast, no caminho a gente passa por mais 2 cenários de Game of Thrones. Um deles é esse castelo, que se chama Dunluce Castle. Hoje ele só está em ruínas. Então, esse castelo ele serviu como inspiração para o castelo da família Greyjoy, que fica em Pike, nas Ilhas de Ferro. Claro que foi usado muita computação gráfica, né, para reestruturar o castelo nas cenas da série, né? Então, hoje ele tá só as ruínas mesmo, um lugar bem bonito para visitar. A gente só passou e bateu foto, né? Não chegamos a entrar lá, mas realmente dá uma lembrada aí no castelo da série. E depois a gente passou pela famosa estrada Dark Hedges, que em Game of Thrones ficou mais conhecida como a Estrada do Rei. Então, ali sim a gente bateu bastante fotos também, né? E essa estrada ela aparece principalmente na primeira temporada. E depois, chegando na cidade de Belfast, a nossa primeira parada foi no local onde o Titanic foi construído. E daí, nesse local, ele tem um museu que conta a história do Titanic, e essa placa que a gente tá na frente, que tem na foto escrito Titanic, ela foi feita com um pedaço do próprio Titanic. E depois dali, a gente visitou os principais prédios da Irlanda do Norte. Esses prédios, eles têm bastante referência, né, da arquitetura inglesa, né? E ali na frente deles tem estátua da Rainha Vitória, tem monumentos, né, que referenciam bastante a Inglaterra também. Inclusive, tem essa torre do relógio que ela foi construída em homenagem ao rei Albert, marido da Rainha Vitória, e ela é bem comparada com o relógio que tem em Londres. E foi muito legal esse passeio, porque foi um passeio guiado, então enquanto a gente ia passeando pela cidade de Belfast, o guia ele ia contando, né, sobre a questão política, quando a Inglaterra dominou a Irlanda como um todo, depois da separação, né, que ficou ali Irlanda e Irlanda do Norte, e também os conflitos, né, que aconteceram anos depois e até hoje tem o assunto voltado à unificação das Irlandas, né, mas sendo independente da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, no caso. E por fim, antes da gente voltar para Cork, voltar para a Irlanda, a gente passou por esse mural, né, essa pintura, que ele mostra bem essa questão dos conflitos na Irlanda do Norte, né, que acontece em Belfast. Se eu não me engano, durante anos ali, até poucos anos atrás, sempre quando tinha conflito, tem bairros em Belfast que são pró Reino Unido, né? Tem bairros que são somente para quem é a favor da unificação com a Irlanda. Então, assim, ainda é uma cidade com bastante tensão, né? E foi retratado em vários filmes, em várias séries também, todos esses conflitos que a Irlanda do Norte foi envolvida, né? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo curtinho, mas não tinha como não gravar um vídeo falando só da Irlanda do Norte para vocês, né? E esse foi o nosso último passeio durante o nosso intercâmbio de 8 meses na Irlanda. No próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas sobre esse intercâmbio na Irlanda e sobre o primeiro intercâmbio que a gente fez, que foi o Work and Travel, que eu acabei deixando sem um vídeo para responder perguntas de vocês. Então, eu vou abrir uma caixinha no Instagram, fica de olho lá, quem já me segue no Instagram. Se não me segue, vou deixar aqui o meu nome no Instagram para vocês seguirem. E fiquem de olho que eu vou abrir essa caixinha lá para vocês me fazerem perguntas, tirar dúvidas sobre esses 2 intercâmbios, beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo contando mais um pouquinho sobre a nossa experiência na Irlanda. E se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e comenta o que você achou desse vídeo. Até a próxima, pessoal!